Pessoal, então vamos começar o nosso estudo de funções específicas, né? E a primeira que a gente vai estudar é a função do primeiro grau, ok? Ou função afim, né? Essa função ela é definida de duas formas, basicamente. Ou eu escrevo algebricamente a lei dela, que normalmente é ax mais b, que é escrita, né? f de x igual a x mais b. A gente vai ver algumas exceções, mas essa é a forma completa. E ela é representada por uma reta. Tranquilo? E vocês vão ver que essa representação está diretamente relacionada ao valor desse A aqui, que é o grande protagonista aí no nosso estudo de funções do primeiro grau, que é uma coisa que a gente vai usar muito no cálculo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: por que essa é a lei que descreve essa situação aqui, né? Por que eu posso dizer que isso representa isso, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar essa representação. Ao invés de a gente chamar o coeficiente angular de A, a gente vai chamar ele de M. Então, só para lembrança aí, né? Esse cara é o coeficiente linear, já explico por quê, e esse é o coeficiente angular. E esse aqui é o que a gente vai conversar agora, porque é o mais importante, beleza? Então, a gente vai mudar o nome do coeficiente angular de A para M. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu chego nessa equação aqui. Então, eu tenho aqui uma relação entre domínio e contradomínio, certo? Esse cara é o eixo x, esse é o eixo y, o eixo do f de x, certo? Para cada valor de x, eu tenho apenas um valor de y. E essa variação é constante, tá vendo? Eu vou pegar dois pontos quaisquer aqui. Vou pegar aqui o ponto A. E pegar um ponto B aqui qualquer. Vou chamar esse cara de x1, y1, x2, y2. Poderia ser qualquer ponto na minha equação da reta. Eu peguei esses dois para ajudar a gente a pensar. Então, o ponto A é definido por x1, y1. E o ponto B por x2, y2. Tranquilo? E aí, o que a gente vai fazer agora? Existe um método, né, que foi desenvolvido aí pelos matemáticos lindos para determinar quão rápido uma função está crescendo ou não. E aí os caras são muito inteligentes. O que eles pensaram? Olha, o x é o domínio da minha função, certo? O eixo x. O eixo y é a minha função. Quanto mais a minha função for acentuada, mais o valor de y aumenta em relação ao valor de x. Concordo? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, essa reta aqui, e eu tenho uma primeira reta qualquer, que quando o x vale 1, o y vale 1. Aquela equação y igual a x, certo? Quando o x vale 2, o y vale 2. Concordo? Tranquilo até aí? Aí, se eu tiver uma outra equação, que eu vou chamar de y igual a 2x, para cada valor de y, eu tenho o dobro do x. Então, vai ser um pouquinho diferente. Quando o x estiver valendo 1, o y já vai estar valendo 2. Quando o x estiver valendo 2, o y vai estar valendo 4. Então, essa reta já tem uma outra inclinação. Ela já tem uma inclinação mais para cima aqui, ó. Vamos supor que seja esse ponto aqui, ó. Certo? Então, eu multipliquei por 2 o valor do cara que multiplica o x, tá vendo? Opa, agora. Eu multipliquei por 2 o valor do cara que multiplica o x, e a minha equação da reta, ela subiu. Ela estava aqui e ela subiu. Por que ela subiu? Porque eu tenho um valor maior para y do que para x. Aqui o valor de x e y eram iguais. Aqui o valor nessa segunda equação, y igual a 2x, o valor do y é o dobro do x. Se eu não quiser olhar numericamente, eu consigo ver graficamente que o valor, quanto mais próximo essa reta for do y, mais o y vai ter uma taxa maior do que o x.
o valor do y aqui é muito maior do que o valor do x aqui, concordam? E se for ao contrário, se eu tiver um ângulo menor aqui, ó, se eu abaixar essa reta, eu vou ter um valor grande para x e um valor pequeno para y, concordam? Então, se vocês repararem, eu posso usar o ângulo formado entre o eixo x e essa reta para definir qual função tem maior crescimento, porque o que me importa é o eixo y, que é a minha função, é o contradomínio. Então, quanto maior for esse ângulo formado entre o eixo x e a reta, maior vai ser a minha taxa de crescimento, concordam? E isso é muito importante no estudo de funções e no cálculo, porque esse ângulo aqui, essas retas que a gente vai usar para sempre, que é o que a gente vai usar em derivada. Então, é importante entender que quanto maior for esse ângulo formado com essa reta, até um certo ponto, né, que já começa a ser decrescente, ele é grande, mas é decrescente, até 90 graus, quanto maior for esse ângulo, maior vai ser a minha taxa de crescimento da minha função, ela vai estar variando mais rápido, certo? Se eu fizer a função y igual a 3x, ela já vai ser mais inclinada aqui para cima, beleza? Então, qual parâmetro que os caras descobriram que seria um parâmetro legal para saber se a minha função está crescendo rápido ou não? O parâmetro seria o ângulo formado entre o eixo x e essa reta. Então, se eu souber achar esse ângulo, ou um valor que representa esse ângulo, eu consigo saber se a minha taxa de variação é grande ou não, beleza? Que é o que a gente precisa na engenharia, porque a taxa de variação determina como que uma função está mudando, e a função modela os problemas do mundo, beleza? Então, a gente vai usar um artifício matemático lindo aqui, e eu vou fazer o seguinte, tá vendo que aqui eu tenho o eixo x? Eu vou fazer uma reta paralela ao eixo x, saindo aqui do ponto A, beleza? Quando eu fizer essa reta paralela ao eixo x, eu posso afirmar que esse ângulo aqui é o mesmo aqui. E isso é muito legal na reta, porque na reta, qualquer ponto que eu pegar, na hora que eu subir uma paralela ao eixo x, em qualquer ponto eu vou ter o mesmo ângulo. Por isso que a gente fala que a taxa de variação da reta é constante, porque o ângulo dela com o eixo x não muda em nenhum ponto, em nenhum momento. O que já não acontece, por exemplo, quando eu tenho uma função parabólica, né? Se eu fosse usar esse artifício da parábola, a cada ponto da parábola eu teria um ângulo diferente, tá vendo? Aqui eu teria um, que também é curvo, me dá problema. Aqui eu teria outro, que eu teria outro. E é curvo, dá problema que é curvo. Então, usar a parábola como parâmetro não seria maneiro. E a gente vai ver porque isso é um dos motivos da gente usar a reta para sempre agora em todos os nossos estudos, né? Então, é muito importante você entender isso. Qualquer ponto que eu pegar da reta, esse ângulo vai ser igual a esse, os ângulos formados, beleza? E aí eu tenho outra coisa aqui legal pra caramba. Esse triângulo aqui, ele gerou um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, esse pedaço aqui, é o y2 menos o y1, beleza? Esse tamanho aqui, ó. E esse pedaço de baixo aqui é o x2 menos o x1, beleza? Tranquilo? E aí eu tenho uma relação aqui que eu conheço. Esse aqui é um triângulo retângulo, esse aqui é o ângulo θ. Eu posso dizer que esse lado aqui é o cateto oposto ao ângulo θ, e esse aqui é o cateto adjacente ao ângulo θ. E qual relação trigonométrica que eu tenho que relaciona cateto oposto e cateto adjacente? É a nossa linda tangente θ. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu vou escrever o seguinte, que a tangente desse ângulo, θ, é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Show? Isso vai acontecer com qualquer ponto que eu pegar na reta. Quaisquer dois pontos, sempre que eu fizer o y menos o y, ou x menos x, eu vou achar o mesmo valor. Por que eu vou achar o mesmo valor? Porque todos os ângulos aqui são iguais em relação ao eixo x.
Então, esse cara é um parâmetro que eu tenho para relacionar os pontos e dizer como que eles estão variando entre si. Tranquilo? Devido à importância disso, esse cara, tangente θ, é o cara que a gente dá o nome de M, que é o meu coeficiente angular. Por isso que eu chamo ele de coeficiente angular, porque ele é o valor da tangente do ângulo θ em relação ao eixo x. Ah, mas então por que não escreve tangente aqui? Porque aí a galera já odeia função. Ainda vai botar trigonometria no meio do outro negócio, gente. Pra que fazer isso que o pessoal não gosta, né? A gente sabe que não gosta. Então, eu vou chamar essa tangente de θ, que é o valor da tangente no ângulo aqui, de M. Então, saca só a relação que eu vou tirar daqui, então. Então, eu tenho que M é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eu sei que o coeficiente angular da reta tem essa relação. Se eu for além aqui e organizar isso aqui, multiplicar cruzado, né? Vamos pôr aqui o que? 1, multiplico cruzado. Eu vou ter y2 menos y1, que é igual a m, que multiplica x2 menos x1. Tranquilo? Essa aqui é o que a gente chama de equação reduzida da reta. Beleza? Essa é a equação reduzida da reta. Vou parar por aqui um pouquinho, só porque o vídeo está ficando grande.